falar um pouco sobre gestão financeira profissional, né, como que isso pode efetivamente impactar os seus negócios. Bom, como o Heitor já apresentou, né, um pouquinho do nosso currículo, mas nossa formação em administração, com especialização em economia, já atuamos na área da consultoria, área de educação, né, professor universitário, coordenador de curso, diretor de faculdade, gestores, né, empresas, já vai aí para uns 19 anos, apesar, né, o pessoal ficou brincando da foto da cara de novinho, mas já tem uns km de estrada rodada, né, então a gente tem um pouquinho de experiência para poder compartilhar com vocês. E aí, pessoal, o que efetivamente eu faço? Eu ajudo as empresas a estruturar e organizar a gestão financeira das suas empresas, seja indústria, comércio ou prestadores de serviço. E, efetivamente, como é que eu faço isso? Inicialmente, a gente começa a organizar todos os processos de contas a pagar e contas a receber. Normalmente, a gente chega nas empresas, esses processos estão todos bagunçados, os gestores não sabem efetivamente o que eles precisam, quais são as suas contas que estão vencendo, ou simplesmente esquecem de fazer os pagamentos. E às vezes com dinheiro em caixa, inclusive. Mas por quê? Os processos estão desorganizados e ele não sabe efetivamente ali o que precisa fazer. De igual forma, acontece com contas a receber. Muitas das vezes ele não sabe efetivamente se o cliente já pagou, se deixou de pagar, se ele deve cobrar ou não, se ele cobrar indevidamente, pode receber um processo, enfim. Então, a gente organiza tudo isso. E a gente utiliza um outro mecanismo junto a essa organização que a gente chama de conciliação bancária. A conciliação é pegar o seu extrato bancário e garantir que ele esteja refletindo exatamente como está dentro do seu sistema de controle. Então, os saldos lá do seu extrato bancário tem que bater com o saldo do seu sistema. E isso é centavo por centavo. Se não bater, não der exatamente o mesmo número, tem algum procedimento errado. Você deixou de lançar, você digitou errado, é uma data errada, alguém não fez aquele lançamento, ou às vezes até lançou em duplicidade também. Então a gente faz a conferência através desse procedimento. Junto com isso, a gente estrutura o que a gente chama de plano de contas. Plano de contas é dar nome a todos os gastos que você tem na sua empresa. Então, se você fez pagamento de salário, FGTS, INSS, ticket de alimentação, se pagou o aluguel, a energia, tudo precisa ter devidamente ser identificado para que você saiba exatamente para onde foi cada centavo do seu dinheiro. Quando a gente consegue organizar tudo isso, a gente começa a gerar os primeiros relatórios para a empresa. Um desses primeiros relatórios é o que nós chamamos do demonstrativo de resultado, o famoso DRE. E aqui a gente consegue identificar os grupos de receita, tudo aquilo que eu recebi, né, na minha operação, aquilo que eu tive de custos e despesas variáveis, meus custos e despesas fixos, e aí eu vou chegar nessa continha aqui, que é o que chamamos de resultado operacional. Resultado operacional é que ele vai mostrar para você se você está tendo lucro ou prejuízo dentro do seu negócio. E aqui, através desse relatório também, a gente começa a identificar todas as nossas contas, todos os nossos gastos. Lembra que eu dei tudo, eu dei nome? Toda essa estrutura ela vai vir para cá, a gente vai abrir tudo isso e vai analisar conta por conta para saber se nós estamos tendo gastos desnecessários, se eles estão excessivos e se eles estão, de alguma forma, prejudicando o resultado da minha operação. Então, aqui eu começo efetivamente a fazer gestão do meu negócio. E eu também utilizo uma outra ferramenta que é o fluxo de caixa. Demonstrativo de resultado, eu brinco que é o nosso para-brisa, o nosso retrovisor, é aquilo que já aconteceu na empresa. O fluxo de caixa é o nosso para-brisa, é aquilo que vai acontecer. O fluxo de caixa ele demonstra para mim o que eu tenho de previsão de entradas e saídas de recurso financeiro da minha operação. E lá na frente, se eu tiver algum momento que vai faltar dinheiro, o fluxo de caixa ele consegue me mostrar isso. E aí, antecipadamente, eu tomo medidas para solucionar essa possível falta de caixa que eu venha a ter. Por outro lado, eu também tenho condições de ver se eu vou ter recurso suficiente para poder fazer todos os pagamentos necessários, se eu vou ter condições de fazer um novo investimento dentro da minha operação também.
Então, o fluxo de caixa é uma outra ferramenta que auxilia bastante os nossos gestores. Bom, o seu fluxo de caixa está alinhado com o planejamento da sua empresa? Se eu te perguntar, você tem um planejamento financeiro bem definido, está organizado, o fluxo de caixa você consegue acompanhar de forma efetiva? Quando a gente começa a ter essas informações, quando a gente começa a ter esses relatórios, é o momento que a gente começa efetivamente a profissionalizar a nossa gestão financeira. Então, se você está tendo ou conhece alguma empresa que está tendo dificuldade com essas informações iniciais, significa que a gestão financeira dessa empresa precisa ainda sofrer um amadurecimento, precisa melhorar esses seus processos para que consiga ter essas informações de forma confiável nas suas mãos, para que você possa tomar decisões mais assertivas, mais estratégicas para o seu negócio. E planejar tudo isso é fundamental. Você tem clareza de como viabilizar financeiramente seus projetos? Aí eu quero fazer um novo investimento, quero abrir uma nova filial, quero comprar um novo equipamento para expandir a minha operação. Você tem clareza com relação a tudo isso, para que possa garantir que esse novo investimento vai efetivamente trazer retorno para a sua operação? Então a gente precisa olhar melhor para os nossos números para a gente garantir que isso vai acontecer. Um outro ponto fundamental que muitos gestores acabam pecando é com relação à formação do preço de venda, seja de produto ou seja de serviço. Formar preço de venda não é simplesmente comprar por R$100, eu aplico 100% e vou sair vendendo por R$200. Não necessariamente o 100% aplicado é seu lucro. Existe uma série de outros custos envolvidos ali que no final ele vai te dar efetivamente um lucro líquido. E a gente precisa ter conhecimento efetivo disso. Para isso a gente aplica toda uma técnica. Aqui eu utilizo a técnica do markup, em que a gente faz todas as considerações a partir do custo de aquisição ou custo de produção. Eu preciso considerar a tributação, preciso considerar algumas outras despesas variáveis que possam incidir, as minhas despesas fixas que vão implicar dentro desse meu preço de venda, para que eu consiga efetivamente chegar no preço de venda a ser aplicado ao consumidor final. Sem planejamento financeiro, o risco de estagnação é real. Então, o planejamento financeiro, e uma gestão financeira profissional, ela me proporciona uma boa saúde financeira, me ajuda a antecipar cenários, realizar bons investimentos, traz engajamento do time e consegue proporcionar distribuição de dividendos. Quantos gestores vocês conhecem que há muito tempo não faz divisão de dividendos? E fica mal conseguindo tirar os seus prolabores. Então a gente precisa refletir com relação a isso para que a nossa gestão financeira ela seja profissional, de forma que a gente consiga efetivamente usufruir dos lucros das nossas empresas. Afinal de contas, abrimos e constituímos empresas para darem lucros. Bom, e o planejamento financeiro, ele é uma peça também importante nessa nossa profissionalização. Então, eu consigo planejar cenários, pelo menos com 12 meses já de antecedência, eu elaboro lista de investimentos desejados, eu consigo elaborar previsões de despesas fixas, elaborar previsão de receitas operacionais, elaborar previsões de custos variáveis, estimar valores de investimento desejados e possíveis empréstimos, calibrar o planejamento à medida que ele vai sendo construído, eu também consigo ir fazendo os ajustes necessários e fazer esse acompanhamento anual dos nossos resultados. Então, planejar financeiramente as nossas empresas, ela traz uma série de benefícios. Enfim, tudo isso faz sentido para vocês que nós estamos falando? Está coerente? Pois bem, sinais de que a empresa está precisando organizar a sua gestão financeira. Já viu aquele empresário que fala: Leandro, trabalho e não sei para onde está indo o dinheiro. Está misturando as suas contas, pessoa física com pessoa jurídica. Conhece alguém assim? Não aponta o dedo.
fazendo antecipação de boleto, cartão de crédito ou cheque com muita frequência, não tem planejamento financeiro e não faz avaliação de resultado mês a mês. Então, se você não está fazendo ou está fazendo algumas coisas dessa, significa que você ou aquela empresa que você conhece, seu parceiro, fornecedor, cliente, precisa de uma ajuda, né, na sua gestão financeira. Só recapitulando o que a gente realmente faz, né, a gente ajuda as empresas a estruturar os processos financeiros, né, do contas a pagar, receber, tesouraria. A gente realiza o que nós chamamos da modelagem financeira. A gente entrega o seu DRE, balanço patrimonial e fluxo de caixa para conseguir gerar os indicadores financeiros necessários e a gente fazer as análises e o acompanhamento. A gente realiza a peça orçamentária da sua empresa anual, fazemos a correta formação do preço de venda e ainda, precisando, a gente faz análise de viabilidade financeira para novos negócios, novos projetos e também realizamos o valuation, que é uma técnica para fazer o cálculo de quanto que vale o seu negócio. Imagine que você queira vender, por acaso, a sua parte na sociedade, quer vender a sua empresa como um todo, como é que você vai dizer o quanto que ela vale? Então, a gente também realiza esse trabalho. Pessoal, boas conexões para mim, né? São advogados empresariais, advogados trabalhistas, contadores, empresas de sistema de gestão, outros consultores na área de gestão de pessoas, consultores comerciais. Esses profissionais me ajudam a chegar até os clientes desejados. E o que são boas referências para mim? Empreiteiros que atuam na área da Vale, Samarco, ArcelorMittal, indústrias, né, no setor de marmoraria, marcenaria, confecções, embalagens, metalmecânicas e cosméticos, no comércio, e-commerce, frigoríficos, distribuidores, prestadores de serviço, escritórios de advocacia, clínicas médicas e escritórios de engenharia, arquitetura, também são excelentes referências. Aqui alguns clientes que a gente já atende ou já atendeu, então aqui só para mostrar um pouco da diversidade de clientes e empresas que a gente consegue atender. Eu tenho desde o Ademar do Bloco aqui, se alguém já leu aí, saiu inclusive na Gazeta recente, está fazendo um investimento, né, de aproximadamente 50 milhões de reais numa nova unidade ali em Aracruz, é nosso cliente lá em Aracruz. A SEMES é uma clínica médica aqui em Colatim, em Cachoeiro, perdão. A JSV, por exemplo, é uma empresa só de investimentos, ela não produz, não compra, não vende, mas é uma excelente investidora. O Idercap é uma empresa de organização de concursos públicos, enfim, é só para dar alguns exemplos para vocês da diversidade de setores que a gente vem atuando, além de construção civil, setor de metal mecânica e por aí vai. Bom, esse é um pouco do nosso trabalho para mostrar para vocês o quanto de ferramentas que a gente precisa utilizar e trazer para dentro dos nossos negócios para que efetivamente a gente consiga fazer uma gestão financeira profissional. É somente através de uma gestão financeira profissional que efetivamente a gente vai conseguir saber se os nossos negócios eles estão sendo rentáveis para nós. Muitas vezes a gente, aquela primeira frase, né? A gente trabalha e a gente não tem clareza dos nossos números, não tem clareza dos resultados que nós estamos tendo e dá uma sensação de que nós estamos enxugando gelo. Então, mesmo que você seja um profissional liberal, a uma grande indústria com dezenas, centenas de funcionários, é necessário fazer uma correta gestão financeira para que você saiba efetivamente quais são os lucros que vocês estão obtendo. Ok? Então esse é o nosso recado. Quero agradecer muito a vocês. Vocês estão vendo aqui um visual da minha apresentação. Em breve vou trazer mais novidades para vocês, né? A gente está num processo de reformulação de marca, de estratégia, de reposicionamento no mercado. Tem contato com o apoio dos parceiros do BNI, mas aqui só um pouquinho ainda desse visual e daqui a pouco a gente vai trazer informações mais completas para vocês. E, como eu havia combinado aqui com os membros
né, para os nossos convidados de hoje aqui, né, a nossa empresa está oferecendo um diagnóstico da sua gestão financeira de forma gratuita. Então, ao final aqui da nossa reunião, quem estiver interessado, por favor, me procure para a gente pegar o seu telefone corretinho, para a gente poder marcar um encontro e a gente poder fazer esse diagnóstico, assim você querendo, da gestão financeira da sua empresa. Tá certo? Inclusive, seu Almeida, se precisar, eu vou lá nos Estados Unidos. É só o senhor pagar a passagem. Mas podemos fazer online, já fiz, né, algo parecido com lá e a gente pode conversar também. Pessoal, mais uma vez, gratidão pela atenção de vocês, espero que essas informações tenham contribuído, estou à disposição para ajudá-los nessa missão, que é cuidar da saúde financeira das nossas empresas, e é tão importante, tão relevante, o quanto antes a gente fizer, para que não deixemos virar, muitas vezes, uma bola de neve nas nossas empresas, e, ao invés das empresas nos darem alegria, felicidade, nos ajudar a construir sonhos, elas acabam se tornando aí um pesadelo para todos nós. Tá certo? Mais uma vez, muito obrigado, sucesso para todos nós. Como diz Aloysio, por que não BNI? Estou no BNI desde 2021, e nesse período eu tenho aprendido, tenho tido um aumento na visibilidade do meu negócio, eu por característica, né, muitas vezes eu preciso também de ter a quem prestar contas, né, por incrível que pareça, isso é um negócio muito legal. Você tem que prestar contas? Tem sim, senhor. Né, nós somos adultos, nós estamos num jogo de adultos, né, então a gente precisa sim lá, eu tenho parceiros, eu combinei de ter vocês como meus parceiros, e para isso eu preciso realmente prestar contas. Então isso parece ser um pouco contraditório, mas não, isso eu vejo como uma boa ferramenta, um processo que nos ajuda a se desenvolver, né, enquanto profissional, enquanto pessoa, porque isso nos leva também a um processo de disciplina. E ser disciplinado, todos vocês sabem, é um negócio muito difícil. Alguns têm mais facilidades, outros nem tanto. Eu, em especial, tenho dificuldade com a disciplina. Então, é por isso que eu desisti de fazer cursinhos de inglês aleatórios por aí. E agora eu tenho um compromisso com o meu teacher, né, que toda segunda-feira eu tenho aquele horário fixo ali, e é só ele, não é uma turma, não adianta. Se eu faltar, eu vou furar com o professor. E aí, eu tenho um compromisso. Aí eu firmo a minha disciplina, ela começa a valer, né, e isso vale aqui para os nossos negócios, eu tenho que prestar contas para todos vocês. Então, esse é um ponto, né? A prestação de contas é um valor do BNI e eu acho ele fundamental, ele me ajuda e muito. E o segundo ponto é que, sim, o BNI me traz retorno financeiro. Então, ao longo desse tempo, eu já recuperei e muito, né, assim, o investimento que eu fiz no BNI, com um resultado, né, satisfatório. E ontem ainda eu tive uma reunião com um membro e ainda falei, olha, eu ainda não consigo usar todo o potencial que a metodologia proporciona. Então, se a gente souber usar a metodologia, souber usar o potencial que a metodologia tem, realmente ela vai trazer resultados extraordinários para a gente. Agora, tem que saber aplicar o método como ele fala que tem que ser, né? E ele vai funcionar. Para alguns vai levar um pouquinho mais de tempo, né? Como é o meu caso, eu tenho um ticket médio, né, que não é baratinho, mas com o tempo as coisas elas começam a acontecer. E hoje a gente está
meio que no flow, graças a Deus, e parte da evolução do nosso trabalho, da nossa empresa de consultoria, é em parte relevante por conta do BNI. E por isso, o BNI faz parte da estratégia comercial do meu negócio. É isso.